Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma retomada na matéria. Vou pegar aquela primeira parte de retas, a primeira aula de retas que a gente falou sobre o lugar geométrico, sobre os tipos de reta, forma de equação da reta e o gráfico da reta, tá? Então, vamos lá? Então, pessoal, vamos ver a ideia de lugar geométrico. Lugar geométrico, na verdade, ele é um conjunto de pontos, tá? É um conjunto de pontos que tem uma característica em comum, tá? E conjuntos, por exemplo, conjunto dos alunos da engenharia, só entram vocês, tá? Então, ali, conjunto de pontos de um plano que possui uma característica em comum determinada por uma equação. Então, se eu pegar aqui, ó, esses pontos aqui, ó, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3, menos 4 e menos 4, vocês percebem uma característica entre esses pontos? Eles têm coordenadas iguais, não é? O y é igual a x, ou x igual a y, tá? Então, eles são pontos que, se aqui é x também, que tem coordenadas iguais, tá? Se eu juntar esses pontos, eles formam uma reta, que é uma reta que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Bissetriz 1, 3, porque passa no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, passa para os quadrantes ímpares, tá? Então, essa é a equação da reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, é um lugar geométrico. Então, toda reta, ela é um conjunto de pontos, logo, ela é um lugar geométrico desses pontos que tem uma característica, regidos pela sua equação, como a bissetriz, ó. Y é sempre igual a x, então essa é a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares. A gente vai ver depois circunferência. Vou ver se eu consigo fazer uma circunferência legal. Uma circunferência, e toda circunferência ela tem um centro, né? E aí essa distância do centro até chegar na circunferência que a gente chama de raio. E aí o que acontece? Todo ponto que pertence à circunferência, ó, tem a mesma distância do centro, que é o raio. Então, essa também é uma característica da circunferência. E ela também tem uma equação. Logo, ela também é um lugar geométrico, tá? Depois a gente vai ver outros lugares geométricos, que é a elipse, a hipérbole e a parábola também. A parábola vocês já viram, é a função de segundo grau, tá? Tudo bem? Então, esse lugar geométrico, na verdade, é um conjunto de pontos regidos por uma característica, que é dada, no caso da reta, pela sua equação. Uma reta, ela pode estar, a partir da sua equação, na que a gente chama de forma geral, que é a vezes x mais b vezes y mais c igual a zero, tá? Ou a forma reduzida da reta, que é y igual a mx mais o quê? Se ela tiver na forma reduzida, e a reduzida, tá vendo que o y é isolado, y igual, quem multiplica o x é o m, que é o meu coeficiente angular. E o m é igual a tangente de θ, onde o θ é o ângulo formado entre o eixo x até, deixa eu trocar entre o eixo x até chegar na reta. Então, θ seria esse ângulo aqui, tá? A reta reduzida também me dá o Q, que a gente chama de coeficiente linear, que fala onde a reta toca no eixo Y. Então, se toca no eixo Y, é um ponto que pertence ao eixo Y, que eu posso afirmar que todo x é zero. Então, é zero e Q, tá? Eu também tenho a reta na forma segmentária, tá? Segmentária.
Na forma segmentar, ela tem que ficar nesse padrão aqui, ó. X sobre P mais Y sobre Q, que é igual a 1, tá? Ela não foge desse padrão. Aqui tem que ser um X e aqui um Y, tá? Por quê? Para eu identificar o valor do P, e o P é onde a reta toca no eixo X, ou seja, o ponto P e 0, porque todo ponto do eixo X, o Y é 0. E o Q, identifico também o valor do Q, ó, que é onde a reta toca no eixo Y, que é no ponto 0 e Q, tá? E é o mesmo que da reduzida. Então, eu tenho a reta nessas três formas. A mesma reta eu posso colocar desses três jeitos aqui, tá? Para traçar, tem outros jeitos também, mas por enquanto a gente vai ver só esses três. Para traçar uma reta, tá? Fazer o eixo X e o eixo Y, eu só preciso de 2 pontos. A reta tem infinitos pontos, então é só achar 2 pontos que pertençam à reta. Por exemplo, um ponto aqui, outro aqui, ó, 2 pontos, ó. 2 pontos. É só pegar e, ó, traçar a reta, tá? Então, eu só preciso achar 2 pontos que pertençam à minha reta. Então, vamos pegar o exemplo 1, a reta R, que tá x mais 2y mais 4 igual a 0, tá? Então, essa reta R, ela já tá na forma geral, tá? Ela já tá na forma geral, tá? Então, x mais 2y mais 4 igual a 0, tá? Porque a forma geral é ax mais by mais c igual a 0. Ou seja, o a vale 1, né? Se não tem nada, é um x. O b vale 2 e o c vale 4, tá? Para passar essa reta para a forma reduzida, tá? O que eu faço? Forma reduzida, ela é do tipo y igual a mx mais o quê? Então, tá vendo que o y é isolado? Então, eu vou isolar o y, tá? O 2x tá aqui, 2y tá aqui, vou colocar 2y igual x passar para lá menos x e o 4 passar para lá menos 4. Agora, o y ainda não está isolado, né? Tá 2y. Então, 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos x sobre 2, menos 4 dividido por 2, tá? E aí, o que eu tenho? Dá para simplificar, né? Vai ficar y igual a menos meio x, corta, corta, menos 2. Então, aqui eu tenho a equação da reta na forma reduzida. Forma reduzida, a gente fica o quê? O m, que é quem multiplica o x, então quem está multiplicando o x aqui é o menos 1 sobre 2. Então, o m é menos 1 sobre 2, tá? E o m me fala o quê? O m é igual a tangente de alfa, que é igual a menos meio. Então, eu vou achar o valor do alfa, tá? De que forma? Pega a calculadora, coloca lá shift tangente de menos 1 sobre 2, tá? Vai dar menos 26,57 aproximadamente. Como é negativo, soma 180. Então, vai ficar 153,43 graus aproximadamente, tá? Na forma reduzida, eu identifico o Q, né? Ó, que é o coeficiente linear. Então, Q igual a menos 2. Então, ele me fala o quê? Onde a reta toca no eixo Y, ou seja, no ponto 0 e menos 2, tá? E agora, vamos fazer a segmentária. Vou fazer uma divisória aqui, tá? E vou fazer a segmentária. A equação na forma segmentária, ela tem esse padrão, x sobre p mais y sobre q, que é igual a 1, tá? Então, eu vou pegar a minha reta ali, ó, x mais 2y mais 4 igual a 0, né? Eu peguei ela que estava na geral, a reta R.
Não tem que ser igual a 1? Então, o primeiro passo seria o quê? Deixar igual a 1, passar o 4 para lá. Então, x mais 2y igual a menos 4, tá? Poxa, mas agora ficou igual a menos 4, tem que ficar igual a 1. O que eu faço para menos 4 ficar igual a 1? Divido por menos 4. Só que eu tenho que dividir a equação inteira, tá? E aí eu vou ajeitar, tá? Porque vai ficar x sobre menos 4, e o menos tem que ficar embaixo mesmo, tá? Mais y sobre, dá para simplificar, ó, 2 com 4, sobra menos 2 embaixo, que é igual a 1, tá? Ó, 2 dividido por 4, simplificando, dá 2, e o menos fica embaixo, tá? Sim, o negativo fica embaixo, sim, tá? O padrão é x sobre p, y sobre q. E aí, agora, eu consigo identificar quem? No x é o p de pato. Então, p é igual a menos 4, p que vai embaixo do x, né? Ó, quem tá embaixo do x é o menos 4. Que me fala onde toca no eixo x, ou seja, no ponto menos 4 e 0, tá? E aqui do lado ele me dá o q de quero, né? O q, que é igual a menos 2, que me fala onde toca no eixo y, que é o ponto 0 e menos 2, tá? E é o mesmo que, tá vendo? Bateu 0 e menos 2, 0 e menos 2, tá? Para fazer o gráfico, eu preciso de 2 pontos que pertençam à reta, não é? Eu vou fazer um esbocinho bem rapidinho, bem feinho aqui, tá? Eu tenho um ponto, não é? Menos 4 e 0. Tá ali, ó. Menos 4 e 0. Tem outro ponto, não tem, ó? Onde toca no eixo y, no 0 e menos 2. 0 e menos 2, ó. Onde toca no eixo y, 2 pontos, é só fazer o quê, ó? Traçar a reta, tá? Tá aí a reta R, tá bom? E aí, a gente tem algumas perguntas sobre a reta R, tá? Vou fazer uma a uma. Então, letra A. Em que ponto a reta R toca no eixo X? Tá? Onde é que ela toca no eixo X? Lembra que a gente achou a forma segmentária? Tá? Tá ali, ó, X sobre menos 4. Menos 4 é o P que me dá onde a reta toca no eixo X, que é o ponto menos 4 e 0. Então, ela toca no ponto menos 4 e 0 no eixo X, tá? Em que ponto, letra B, em que ponto a reta R toca no eixo Y? Ela toca no eixo Y, da segmentária, ó, também posso pegar, ó, onde que tá embaixo do Y, tá? Que é o menos 2, que é o Q, que me dá onde toca no eixo Y, que é o ponto 0 e menos 2. Então, ponto 0 e menos 2, tá? Poderia ter visto onde ela toca no eixo Y também, pela equação reduzida. Lembra que a gente tinha achado a equação reduzida? Que é mx, que é o mx, mais o q, que é menos 2, que toca no eixo y, que é o ponto 0 e menos 2. Então, poderia ter verificado onde a reta toca no eixo x ou no eixo y, pela segmentária ou pela reduzida, tá? Eu também poderia verificar onde a reta toca no eixo x, porque todo ponto do eixo x, quem é 0 é o y, não é? Então, é o ponto tananã, vírgula e 0. A y é igual a 0. Então, eu posso pegar a equação e substituir o y por 0 e achar o x, tá? Então, ficaria x mais 2 vezes 0, mais 4, que é igual a 0. Então, x igual mais 4 passa para lá, menos 4. Ou seja, toca no eixo X no ponto menos 4 e 0, tá? Poderia verificar onde a reta toca no eixo Y também, pela geral, porque todo ponto do eixo Y, o X que é 0, né? É sempre ao contrário, né? Se pertence ao eixo X, é o Y que é 0. Se pertence ao eixo Y, é o X que é 0, ao contrário. E aí, eu substituo o X por 0 na equação da reta R para verificar o Y. Então, ficaria 0 mais 2y
mais 4, que é igual a 0. Ou seja, 2y igual a menos 4, y igual a menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Ou seja, toca no eixo y no ponto 0 e menos 2. Tá? Poderia verificar dessas 3 formas. Né? Continuando, a letra C. O ponto A de coordenadas menos 53, que é o x, e 57 sobre 2, que é o y, pertence à reta R? Se o ponto pertence a uma reta, lembra o lugar geométrico desses pontos que satisfazem essa equação da reta, então ela tem que satisfazer a equação da reta R. Então, o que que eu faço? Ó, vou pegar a reta Rx mais 2y mais 4 igual a 0. E vou substituir o x e o y do ponto A, e verificar se ele deixa a equação verdadeira, tá? Então, o x eu vou substituir por menos 53, mais 2 vezes o y, que é 57 sobre 2, mais 4 igual a 0. Então, eu tenho menos 53, corta, mais 57, mais 4 igual a 0. Então, se eu somar 53 mais 57, mais 4 dá 8. 8 é igual a 0? Não, é falso. Tá? Então, se é falso, o ponto não satisfaz a equação da reta, ou seja, não pertence à reta. Então, o ponto A não pertence, símbolo de não pertence, à reta R. Tá? Eu posso verificar em qualquer uma equação das retas, em qualquer uma das equações dessa reta, tá? Então, vou pegar ela na reduzida também, ó. Vou fazer na reduzida também. Y, que é 57 sobre 2, né? É igual a menos meio vezes o x, que é menos 53, menos 2, tá? Então, vou pegar ali, ó, 57 sobre 2, igual. Aqui vai ficar menos com menos mais, 53 sobre 2, menos 2, 57 sobre 2, igual, vou fazer ali, 53 sobre 2, menos 2, vai dar igual a 49 sobre 2, tá? Também não é igual, então... Aqui também ele me informa que o ponto A não satisfaz a equação, ou seja, não pertence à reta R, tá? Vou pegar na forma segmentária também que a gente achou, tá? Então, x sobre menos 4, então x é menos 53 sobre menos 4, mais o y, que é 57 sobre 2, então 57 sobre 2 dividido por menos 2 sobre 1, que é igual a 1, tá? Então, resolver menos com menos mais, 53 sobre 4, tá? Aqui vai ficar mais com menos, menos, extremos por meios, tá? Então, 57 vezes 1, 57, sobre 2 vezes 2, que é 4, igual a 1, né? Continua a equação. Então, se eu fizer 53 menos 57 sobre 4, vai dar menos 4 sobre 4, que é igual a 1. Menos 4 sobre 4 é menos 1. E menos 1 também não é igual a 1, tá? Então, aqui também ele me informa que o ponto A não pertence à reta R. Tudo bem? Quando você for fazer, eu fiz a partir das 3 equações, as 3 formas de equação da mesma reta, só para vocês verem. Mas, na verdade, só precisa substituir uma, tá? Só substituir uma para verificar. A letra D é a mesma coisa, ele está pedindo para verificar se o ponto B pertence à reta R. E aí, o x de B é 41 e o y do ponto B é menos 22 sobre 5. Então, eu posso pegar a reta, né, em qualquer equação, vou pegar a forma geral aqui, ó, e substituir o x por 41 e o y por menos 22,5,
E aí eu verifico se a equação é verdadeira, ó. X mais 2y, que é menos 22,5, mais 4 igual a 0. Então, 41, 2 vezes menos 22,5 dá menos 44, 45, mais 4, que é igual a 0. Daí, eu vou ter 41 mais 4 é 45, menos 45 é 0. E 0 é igual a 0, tá? Então, ok. Verdadeiro significa que o ponto B satisfaz a equação da reta R, ou seja, o ponto B pertence à reta R, tá? Lembrando que eu posso verificar em qualquer uma das retas, pode tirar da segmentária ou pode tirar da reduzida também, tá? Vai chegar no valor correto, tá? O que seria o valor correto? Também, né? Além do 0 igual a 0. 3 igual a 3? 3 é igual a 3? É. Então, é verdadeiro? É. Tá? Incorreto. 3 igual a 4? 3 é igual a 4? Não. Então, incorreto, não pertence, tá bom? Outra forma que eu posso fazer é só substituir uma delas, por exemplo. Eu vou substituir só o x que é igual a 41, eu vou verificar se chega nesse y aqui, menos 22,5. Então, vou lá substituir o x por 41, então vai ficar 41 mais 2y mais 4 igual a 0. Então, 41 mais 4, 45. Então, passa para lá menos 45. Menos 45 dividido por 2, que é menos 22,5. Ou seja, eu achei um ponto, né, que pertence, ó, se o x for 41, o y tem que ser menos 22,5, ou seja, recairia sobre o ponto 41 e menos 22,5, que pertence à reta R, tá? Então, aqui também verificaria, tá? Agora, eu substituí o x e vamos supor, né, não deu, mas vamos supor que o y, vou colocar suposição, vamos supor que o y tivesse dado 3, tá? Então, o que que deu? 41 e 3. Então, não pertenceria à reta R. Porque se o x é 41, o y tem que dar menos 22,5, tá? Não deu, aqui pertence, deu 22,5. Então, supondo que isso ocorresse, não pertenceria. Então, posso verificar se pertence dessa forma aqui também, ou substituindo em uma das equações, tá? Próxima questão. Se o ponto P pertence à reta R e sua abscissa é 39, a abscissa é o x, tá? Então, significa que o x do ponto P é igual a 39. Qual é a ordenada de P? Ordenada de P é o y do ponto P. Qual é? Ele quer saber qual que é. Então, o ponto P, por enquanto, eu tenho x é igual a 39 e tenho o y que eu quero saber, tá? Mas como o ponto P pertence à reta R, então eu posso substituir na equação da reta R, que vai ser verdadeiro, tá? Então, a equação da reta R, x mais 2y mais 4 igual a 0, eu só tenho x. Então, se o x é igual a 39, eu acho o y. 2y igual 39 mais 4, 43. Passa para o outro lado, menos 43. O y é igual a menos 43 dividido por 2. Então, a ordenada do ponto P, menos 43 sobre 2. Ou seja, o ponto P tem coordenadas 39 e menos 43 por 2. A última. Se o ponto C pertence a R, então satisfaz a equação da reta R. E sua ordenada é menos 102, então a ordenada é o y do ponto C igual a menos 102. Qual é a sua abscissa? Tá? Então, agora, o abscissa é o x do ponto C. Qual é? Quero saber qual que é, tá? Então, mesma coisa, eu tenho y, como o ponto C pertence à reta R, então eu posso substituir na reta
R o Y por menos 102. Então, eu vou substituir e achar o X. X mais 2 vezes Y, que é menos 102, mais 4 igual a 0. Então, X menos 2 vezes 102, menos 204, mais 4 igual a 0. X menos 204 mais menos 200, que é igual a 0. Ou seja, X igual a 200. Tá? Se X igual a 200 e Y menos 102, o ponto C tem coordenadas 200 para X, lembrando a ordem, X depois Y, né? E menos 102 para Y, ok? Então, só voltando no gráfico, tá? Lembra, ó, equação na forma segmentária, o P menos 4, onde toca no eixo X, ponto menos 4 e 0, ó. Tá bem ali, deixa eu trocar a cor, né? Opa, não trocou. Menos 4 e 0, ó, tá? Onde fica o P, onde toca no eixo X, opa. O Q igual a menos 2, onde toca no eixo Y, ponto 0 e menos 2, ó. Aqui é o Q, ó. Quero, onde toca no eixo Y. E o ângulo formado entre o eixo X até a reta, ó. É esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo do eixo X até chegar na reta que tinha dado aproximadamente 153,43 graus, certo? E aí, na sequência, eu pedi para vocês fazerem a questão 2, tá? Achar a equação geral reduzida segmentária, o M, o Q, o P, e fazer o gráfico, tá? Depois tinha as questões de 3 até 9 também, para fazer a mesma coisa, achar a equação na forma geral, reduzida, segmentária, identificando o M, o Q, o P e fazer o gráfico. E aí, mais essas aqui, ó, de 10 até 15 também, achar a equação da reta na forma geral, reduzida, segmentária, identificando o M, o P e o Q também, tá? E a 16. Então, aqui na questão 10, tá? O que ele tá me informando? Ele falou que esse ponto aqui pertence à reta R e esse ponto também pertence à reta R. Ora, o ponto 0 e menos 6, se o x é 0, não é o ponto que toca no eixo Y? Então, esse menos 6 aqui é o meu Q, né? Q é igual a menos 6, que é o ponto onde toca no eixo Y. Aqui, ó, se o Y é 0, né, onde o ponto toca no eixo X, o ponto pertence ao eixo X, então, aqui o menos 12 é o meu P. P igual a menos 12. E aí, se eu tenho P e tenho Q, eu pego a equação na forma segmentária, que é x sobre P mais y sobre Q, que é igual a 1, né, a forma segmentária. E aí, é só substituir. Daí, eu vou ter x sobre P, que é menos 12, mais y sobre o Q, que é menos 6, que é igual a 1, tá? Aí, eu tenho a equação da reta na forma segmentária. Eu já posso até fazer o gráfico, né? O gráfico fazendo um esbocinho, assim, bem rapidamente. Toca no eixo X no ponto menos 12, 0, e toca no eixo Y no ponto menos 0 e menos 6, tá? O P e o Q, e aí é só 2 pontos, é só traçar reta, tá? Lógico que você vai fazer com a régua, bonitinho, no caderno, X e Y, tá? E aí, a partir da segmentária, eu posso achar a geral, a reduzida e a geral é reduzida, tá? A geral não tem que ser tudo igual a 0, na ordem x e y em termo dependente? Então, eu posso fazer aqui, ó, menos com mais é menos x sobre 12, mais com menos é menos y sobre 6, passo 1 para o outro lado, fica menos 1, é igual a 0, tá? Ponto. Pronto, né? Tá na forma geral.
O A é menos 1 sobre 12, o B é menos 1 sexto e o C é menos 1. Tá? Forma reduzida, eu tenho que isolar o y, né? Então, vou isolar o y. Menos y sobre 6 igual. Então, x sobre 12 passa para lá, então fica mais x sobre 12. O menos 1 passa para o outro lado de novo, fica mais 1. Tá? O 6 está dividindo, passa multiplicando, né? Então, 6 vezes x sobre 12 mais 6 vezes 1. Ou seja, vai ficar menos y igual a x sobre 2 mais 6, simplificando aqui. Tá na reduzida? Não. Não tá na reduzida porque tá menos y, tem que ficar mais y, tá? Então, a reduzida vai ficar... Vou multiplicar tudo por menos 1 para o y ficar positivo. Fica menos x ao quadrado menos 6. Agora sim, eu tenho a equação na forma reduzida. Certo? E aí, da reduzida, eu acho o m e o q, né? O que a gente já tem, né? O q é menos 6. A gente já achou, já deu ali no começo, né? O q é igual a menos 6. Então, agora aqui, ó, eu tenho o coeficiente angular, né? O m é quem multiplica o x, no caso é menos 1 sobre 2. Então, o m é a tangente de alfa, que é 1 sobre 2. Então, acho o valor do alfa, tá? Negativo, menos 1 sobre 2. Shift tangente de menos 1 sobre 2 vai dar menos 26,57 aproximadamente. Como deu negativo, soma 180. Então, o ângulo vai ser de aproximadamente 153,43 graus, tá? Que é esse ângulo aqui, ó, na reta. Do eixo X até chegar na reta, aproximadamente, tá? Aqui na questão 13, tá? Ele me deu o ângulo, que é de 35 graus, tá? Se ele me deu o ângulo, eu consigo achar o coeficiente angular, porque o coeficiente angular é igual a tangente de alfa, ou seja, tangente de 35 graus. E a tangente de 35 graus, você digita lá na calculadora, ó, tangente de 35 dá aproximadamente 0,7, tá? Aqui não é shift tangente, porque eu tenho o ângulo, né? Shift tangente é para achar o ângulo. Seria eu ter o 0,7 para achar o ângulo de 35, né? Mas não é o caso. E ele me deu um ponto que pertence à reta R, tá? Então, o que que eu tenho? Vou colocar aqui. Opa! Eu tenho que coeficiente angular igual a 0,7 e tenho um ponto que pertence à reta R, tá? Então, o que que eu vou usar, ó? Vou usar a forma reduzida, porque eu tenho m, né? mx mais o quê? Tem que usar o que eu tenho, tá? Então, a equação na forma reduzida, que uso o m. Como é um ponto, né, que pertence à reta, eu posso substituir na reta o x e o y, tá? Então, y menos 17 igual ao m, que deu 0,7, o x, que é 13, mais o q. Então, daqui, ó, 0,7 vezes 13, opa, 0,7 vezes 13 dá 9,1. 0,7 vezes 13, mais o q, tá? Então, menos 17, passa para lá, menos 9,1, igual ao q. 17 dá menos 26,1, somando aqui, que é igual a q. Então, o q igual a menos 26,1. Tá? Agora, eu tenho o m, que é 0,7, e tenho o q, que é menos 26,1, tá? Aí, o que que eu faço? Qual a equação que tem o m e o q de novo? Reduzida? Y igual a mx mais o q. É só substituir.
Vou fazer aqui embaixo que não vai caber. Y igual mx mais o quê? Que é menos 26,1. Aqui eu tenho a equação da reta na forma reduzida, tá? E a partir daqui eu acho a geral e a segmentária. Então, continuando a questão 13, ó, achei a reduzida. Agora, para achar a geral, é só isolar tudo, né? Deixar tudo de um lado só, igualado a zero. Então, o y eu passo para lá. 0,7x menos y, né? Ele passou para o outro lado, ficou negativo. Menos 26,1 igual a zero. Pronto. Tá na forma geral, tá? Onde o A é 0,7, o B é menos 1 e o C é menos 26,1. Tá na forma geral. Agora, a reduzida, o que eu faço para achar a reduzida? Ó, é 0,7x menos y, passo menos 26 para lá, 26,1, porque a segmentada tem que ficar igual a 1. Então, eu vou deixar igual a 1. Então, se deu menos 26,1, para ficar igual a 1, dividido por ele mesmo, né? 26,1, só que eu tenho que dividir dos dois lados. Daí, o que eu faço? Tem que ficar só o x em cima, não é? Então, 26,1, o 0,7 passa dividindo 26,1. Mais y sobre menos 26,1. Lembra, o negativo tem que ficar embaixo, não em cima. Que é igual a 1. Pronto. Tem a equação da reta na forma reduzida. Ou segmentária, desculpa, segmentária. Tá? Onde eu posso identificar aqui embaixo do x, que é o P, onde a reta toca no eixo x, ou seja, o ponto 26,1,07 e 0, tá? E aqui é o Q, né? Cadê? E aqui, ó, menos 26,1 é o Q, onde a reta toca no eixo y, que é o mesmo que da reduzida. Menos 26,1, certo? Então, pessoal, tentem fazer as outras, lembrando que eu já fiz em sala de aula, só para dar uma revisada. Espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.